Olá, tudo bem com você? Sou a professora Suzy e nós vamos trabalhar a disciplina de simulação empresarial, a importância da simulação e as diretrizes que vão reger essa simulação dentro do campo da gestão, dentro do campo das empresas. Com isso, nós vamos desenvolver as tecnologias necessárias para que a gente possa ter uma boa simulação, uma ferramenta de gestão que vai nos pautar na nossa simulação. Porque ninguém cria empresa para ficar fazendo ali anotações tudo no caderninho, né? Fala assim, não, eu vou anotar aqui no meu caderninho mesmo. Não, nós precisamos pautar uma tecnologia para que a gente possa nos auxiliar nos processos de tomada de decisão. A tecnologia sempre vem fazer essa ponte, né? Ela vem trazer esse caminho e facilitar o processo de tomada de decisão, principalmente no campo da simulação empresarial, que a gente tem que ser dinâmico, rápido e preciso, ok? Então a gente vai partir primeiro dessa ideia, aonde nós vamos desenvolver as nossas diretrizes. Vamos lá? Tecnologias aplicadas à competitividade. Por que competitividade? Porque as empresas vivem num ambiente dinâmico. Ela tem vários concorrentes e ela tem um mercado de trabalho, um market share bem definido. Uma está tentando pegar esse market share da outra, outra está tentando pegar esse ambiente. Falava, ó, cliente, vem aqui comigo, não compra dele não. Então essa dinâmica é muito grande. Vamos contextualizar? Tecnologias aplicadas à competitividade. Qual é a importância dessas tecnologias? Primeiro, como que a gente vai utilizar? Técnico, que é ofício, trabalho, estudo com as logias, ou seja, o estudo dessas técnicas, dessas tarefas, desses processos no qual estamos estudando, no campo da simulação empresarial. No campo da simulação, nós vamos sempre trabalhar na projeção, com simulados que serão o mais próximo possível da realidade daquela empresa, utilizando as tecnologias. Competitividade empresarial. Competitividade, eu estou falando exatamente em criar valor, identificar esse cliente e trazer ele para a empresa através da fidelização. Como que eu me torno mais competitiva no mercado? Como que eu me torno mais atrativa? O que fará com que esse cliente compre de mim e não da concorrência? Por que que ele quer comprar da minha empresa? Quais são as características, nuances que faz com que ele olhe e fale assim, eu prefiro comprar da empresa A do que da empresa B? Ou por que que ele deixou de comprar da empresa A para começar a comprar da empresa B? Criatividade versus competitividade. Hoje, as empresas têm que ser altamente criativas, elas têm que ser ágeis, elas têm que ser rápidas. Mas como que elas podem ser criativas e, ao mesmo tempo, ser competitivas? Como que ela pode utilizar essa criatividade para alavancar a empresa dela? E os vetores da competitividade, os eixos norteadores dessa empresa que vão direcionar eles para ela ser mais competitiva. Nós vamos trabalhar com a empresa Descanso. É uma empresa do setor varejista e ela comercializa chinelos feitos de borracha, chinelos aonde que você utiliza mesmo para descansar, para você relaxar. A ideia da empresa é que a partir do momento que você coloque aquele chinelo, você sinta em casa. Não necessariamente estar na sua casa, mas que você tenha a sensação de estar num lugar protegido, num lugar de descanso, um lugar que acolhedor. Ela trabalha com fornecedores atualmente nacionais e internacionais. O foco dela é oferecer produto de qualidade, mas como que ela vai ofertar produtos de qualidade com um preço justo, com um preço competitivo? Como que ela pode trabalhar essas variáveis? E ela tem grande perspectiva de crescimento no mercado, porque o seu produto apresenta qualidade, os seus concorrentes têm um preço um pouco mais elevado, ela tem um custo menor, mas como é que ela consegue isso? Através das tecnologias. As tecnologias vêm pautar a base da empresa para a tomada de decisão, para agilizar essa empresa. Não pode ficar demorando ali a tomar uma decisão. É importante analisar todas as variáveis do processo de tomada de decisão, mas não postergar essa tomada de decisão. Se tem um problema, tem que ser resolvido. Não pode ficar deixando ele acontecer e empurrando com a barriga, ok? Então esse é o nosso contexto, é a nossa base para essa aula. Tecnologias no contexto da gestão das empresas. A tecnologia vem para auxiliar, ela vem
para facilitar a nossa gestão. Quando falamos de gestão, não está falando somente do campo financeiro, está falando da gestão como um todo, a gestão financeira, a gestão contábil, estamos falando também da produção, da logística, pesquisa e desenvolvimento, marketing, está falando de todas as áreas. Então a gente precisa entender como que funciona essas tecnologias, qual é o embasamento delas. Como vamos ver qual é o conceito da tecnologia? Primeiro, quando eu começo a pensar em tecnologia, eu vou pensar no uso dessa tecnologia no contexto da gestão das empresas. Quando eu estou falando da gestão, é olhar de forma sistêmica mesmo essa empresa. E elas vão pautar, elas vão ajudar, vai ser um embasamento ali, meu alicerce das vantagens competitivas, porque eu vou ter um processo de tomada de decisão mais dinâmico. E aí eu vou ter o uso correto das informações. Eu vou lá ver com o setor de vendas quanto que está vendendo de cada produto que eu vou auxiliar o setor de produção. Então, meu tempo de resposta, meu tempo de reação é muito rápido, é muito ágil. Então, eu preciso ter uma tecnologia aplicada à gestão da minha empresa que seja dinâmica. Eu não posso ter uma tecnologia que demora. Mas primeiro eu tenho que entender quais são as informações que vai alimentar, que vai nutrir todo o meu processo de tomar decisão. O que eu tenho primeiro? Eu tenho os dados. Os dados são aqueles números que não foram tratados, que não foram tabulados, que eu vou gerar informação. A partir dessa informação que eu colho, eu vou evoluir, eu vou para o processo de conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, eu posso gerar sabedoria. Aí você me fala assim, mas Suzy, espera aí, me explica melhor isso. Vamos pensar. Você puxa o seu extrato bancário ali. Você só está vendo uns números ali, é só uns dados. A partir do momento aonde que ele vem, às vezes vermelhinho, com um sinalzinho negativo ali, ele já está indicando, olha, está com algum problema. Você vai olhar e vai analisar. Você vai tratar, você fala assim, olha, eu tenho mais contas para pagar, eu não vou dar conta de pagar aqui com o saldo que eu tenho, não. Então, você tem uma informação ali, informação essa, que você não vai conseguir honrar os seus compromissos, ou sim, você pode honrar os seus compromissos, mas vai ficar bem apertado. Aí você, através dessa informação, fala assim, vou pegar um empréstimo com o meu gerente. Aí você gerou um conhecimento. Aí você vai analisar as taxas de juros, o quanto que você vai pagar, as formas de parcelamento, todas as nuances relacionadas a um empréstimo. Aí você vai e paga as suas contas e faz o quê? Para gerar sabedoria. Um fluxo de caixas, de todas as entradas e saídas que vai ter de dinheiro na sua conta. Aí para falar, eu sei quando que vai faltar dinheiro, eu sei quando que vai sobrar dinheiro. E com isso eu posso me programar. Então, você gera de um dado, de um número só que você tinha ali, você gerou uma informação, que dessa informação você toma uma decisão. Qual é a decisão? A decisão foi emprestar o dinheiro. Feito isso, você vai ter gerar o seu fluxo de caixa, que é a quarta etapa, que é a sabedoria. Então, a gente vai escalando primeiro nessas informações que vão nutrir o nosso processo de tomada de decisão, que alimenta as nossas tecnologias. Ela é a nossa base, ela é a nossa premissa. Vamos ver como a gente pode trabalhar todas essas informações? O diagrama de fluxo de gestão da informação, ele parte primeiro do princípio. Eu tenho uma informação. Essa informação pode ser o quê? Uma pesquisa de mercado sobre um produto novo que eu quero lançar. Ou eu também posso ter informações sobre a pesquisa de desenvolvimento, de quem desenvolveu esse produto. Ou uma terceira informação, que é da produção, como que esse produto vai ser desenvolvido, quais são os processos que estão ligados a ele. Ou eu posso também ter relacionado às finanças, aos custos e à logística. Ou seja, a somatória de todas essas informações tem que me gerar um dado, porque o meu sistema de informação de gestão precisa trabalhar. Então, dentro desse sistema de gestão, ele vai colher todas essas informações aqui e vai tratar todas elas. O que elas têm em comum? O que elas querem dizer com isso? Aí nós chegamos na próxima etapa, que é decisões estratégicas. Quais são as decisões que eu vou tomar sobre esse novo produto que eu estou lançando? Qual é a minha intenção? Qual é a minha ideia ali?
Aí eu tenho o meu desenvolvimento, que é meu processo. A partir do momento que eu entendo que meu processo, ele só aconteceu porque eu tomei uma decisão que foi alimentado pelas informações que eu tive, eu posso definir que eu tenho uma entrega de um produto final. Eu tenho que entender como que funciona toda essa cadeia. Eu não consigo entregar um produto, entregar um serviço sem ter informações na qual eu colhi de todas as áreas. Então, eu preciso escolher de diversas fontes para que entregar um produto que satisfaça o meu cliente, que satisfaça aquele que irá consumir. Mas o que eu vou utilizar no meio desse processo? Um sistema de gestão de informação. São muitas informações que eu tenho que cruzar esses dados, eu tenho que tabular. Então, como que eu faço isso? Através de um sistema de informação. Esse sistema de informação, ele acontece basicamente por 3 premissas. Primeiro, a organização, depois a leitura e a simulação. Mas como que ele aconteceu de fato? Quando eu tinha todas as minhas informações aqui, a primeira coisa que eu fiz foi organizar elas. Então, a primeira parte aqui envolve realmente a organização de todas as informações reunidas. Depois que eu faço a organização dessas informações, eu parto para a leitura. A leitura vem a ser a minha análise, é quando eu vou trabalhar, eu vou agrupar essas informações, eu vou tratar elas. E a simulação, que é meu último campo, é quando essas informações permitem que dentro do sistema de informação eu vou criar cenários, eles vão me auxiliar no processo de tomada de decisão. Então eu vou juntar aqui a minha organização somado com a análise que aconteceu dentro de um sistema de informação e recriar cenários, recriar possibilidades. E a partir do momento que eu recrio essas possibilidades, eu entendo como que esse sistema pode me auxiliar. Muitas empresas, principalmente as de pequeno porte, às vezes não tem um sistema de informação de gerenciamento ali. Então, ela não consegue cruzar essas informações. O que o setor de vendas quer dizer, que está correspondendo ao setor de produção, que vai impactar no setor financeiro. É fundamental entender como que cada um dessas áreas funciona e ter um sistema que vai englobar todos eles. Porque já imaginou, eu vou lançar um produto novo. Aí eu não vejo se o mercado deseja ou não esse produto, eu simplesmente vou lá e lanço. Não calculo direito e ainda faço uma política de entrega de produto que a produção não vai conseguir dar conta. Eu preciso ter um sistema que vai fazer todo esse gerenciamento. Falar assim, olha, não consegue entregar em menos de 30 dias, eu preciso de 31, 32 dias. Porque atrasar uma mercadoria em um dia faz com que as pessoas fiquem decepcionadas. Então, o sentimento de entrega de um produto tem que ser, no final, a felicidade. Não pode ser a decepção. Mesmo que seja um dia. Ela fala assim, eu queria que meu produto chegasse ontem, chegou hoje. Ou seja, ela tem uma decepção. Então, o sistema de informação vem para nortear e compilar todas as informações para que eu possa ter uma gestão mais adequada, ok? Sistema de gestão e apoio à tomada de decisão. Eu só consigo tomar uma decisão se eu tiver um sistema de apoio à gestão. Eu não posso tomar uma decisão no achismo, porque eu vou ter as consequências. Se eu consigo entender as consequências desse sistema de apoio, eu vou realmente me apoiar nele. Eu vou simplesmente falar assim, olha, os meus dados apresentam isso. Os dados estão apresentando que as minhas vendas estão caindo, que as minhas vendas estão cada vez mais caindo por causa de um produto que eu lancei que não está satisfatório. Então, você vai ali e ajusta. Isso é fundamental. Vamos ver como a gente pode trabalhar esses softwares? Primeiro, a primeira parte de tudo eu tenho que ver aplicabilidade. Ele é aplicável para a minha empresa? Então, quais são as condições do sistema de apoio à decisão? No setor de marketing, eu vou trabalhar ali todas as áreas de marketing, pesquisa de mercado, produto, praça, todos os 5 P's ali envolvendo a área de marketing que é relacionado também às vendas. Meus sistemas de apoio a finanças. Eu vou ver quando que está a minha margem de contribuição, os meus orçamentos, eles estão acontecendo como deveriam estar. Eu posso aplicar ele também junto com finanças aqui nas minhas folhas de pagamento, meus desenvolvimentos de recursos humanos.
relacionado diretamente às duas áreas, porque eu tenho que reter esse funcionário, não tenho? Uma das maneiras de reter esse funcionário não é pagando bem para ele, mas tem que estar relacionado também com as finanças. Então, eu preciso ter sistemas que vão me auxiliar nessas áreas, nas áreas de operações, nas áreas de logística interna e externa, distribuição, insumos de produtos, na minha área de produção, a qualidade do produto, a entrega do produto, o meu ciclo de vendas dentro da produção. Então, eu vou alicerçar todos os meus sistema dentro das minhas áreas, dentro da cada funcionalidade existente da minha empresa. Então, eu não vou olhar de forma isolada, eu vou olhar de forma conjunta. E aí eu começo a chegar à evolução dos meus suportes de apoio à tomada de decisão, todos os meus softwares que foram desenvolvidos. Porque no início ali, logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, tinha muita escassez de produto. Então, começa o quê? As empresas começaram a se precaver no sentido de manter um pouco de estoque. Só que tem alguns produtos que é o EPS, né? Primeiro que entra e primeiro que sai, ou primeiro que entra, o último que sai. Então, tem algumas categorias. Qual é o giro do estoque, o tempo do estoque? Então, precisava ter um software que tivesse um apoio ali para gerenciar esse estoque. Mas começou a ficar muito dinâmico, isso lá na década de 50, aí não conseguiu completar todo esse estoque que precisava entender um pouco mais como que isso poderia ser feito. Aí foi criado MRP. E o MRP, ou MRP1, como ficou conhecido, ele foi criado ali por volta da década de 60, e ele é um planejamento das necessidades de materiais. Se eu estou falando planejamento, são ações que eu tomo hoje para que meu futuro seja mais próximo possível do que eu idealizei. Ou seja, eu vou planejar todas as necessidades de materiais que eu vou ter dentro de um período ali de tempo. Como que eu faria isso? Eu ia vendo o que minha empresa precisava dentro do meu ciclo de venda. Já por volta da década de 80, foi feito o MRP2, que é o Planejamento de Recursos de Manufatura. Ele amplia um pouco mais meu planejamento de recursos, ele vai olhar meu recurso como um todo. Até que eu cheguei aqui na década de 90, que eu tenho meu ERP, que é o Planejamento de Recursos Empresariais, que ele vai olhar para todas as áreas da empresa e não somente para a área de produção. E aí ele vem a desenvolver por volta da década de 90 ali e é atuante até hoje. Mas se a gente conseguir ver a evolução, o que aconteceu? O MRP1, que vem a ser meu planejamento de necessidade de materiais, ele tinha como um embasamento perguntar o que eu preciso produzir, quanto que eu preciso produzir, ou seja, a quantidade que eu preciso produzir e quando, em que período, em que tempo que eu vou ter que produzir. Aí ele se programava a partir disso. O MRP2, ou seja, se é 2, a gente já consegue ver que ele evoluiu um pouco mais. Ele vem e fala assim, ó, esse planejamento de recursos de manufatura tem que responder uma premissa. Como que eu vou produzir? Quais são as pessoas que eu preciso? Quais são a estrutura que eu necessito para fazer esse desmembramento? Eu não posso simplesmente produzir de uma maneira isolada. Eu tenho que responder também como que eu vou produzir. O que acontece? Quando eu começo a pensar no meu MRP, ele só está preocupado o que vai ser produzido e quanto que vai ser produzido e quando. Ele fala assim, olha, se você não se atentar para a quantidade de pessoas, se você tem maquinário suficiente, você não vai conseguir saber onde estão os gargalos. Você não vai saber aonde que a produção para. Porque toda empresa tem um momento que a produção ali ela fica parada, ela não consegue desenvolver. Então ele vai falar assim, como que vai ser produzido? Então se pensar numa empresa de vestuário, então ela pode pensar assim, olha, no primeiro mês eu vou produzir 10 camisetas, no segundo mês 20 camisetas, no terceiro mês eu vou produzir um pouco menos, 15 camisetas e vai caindo. Ela consegue programar a produção dela, porque ela sabe como que ela vai produzir em quais momentos. Mas como que ela faz isso? Ela faz a partir das análises dos dados que ela teve. Ela pegou todos aqueles dados que ela tinha de vendas, de faturado e possibilidade de aumento de mercado associado aos produtos que ela tem, porque ela tem que lançar produtos novos também, e a partir daí ela consegue fazer a análise. Então o MRP1, ele responde apenas 3 perguntas. O que vai fazer,
quando que vai ser feito, o período que vai ser feito e quanto que precisa. Ah, precisa de 1 quilo desse material, 2 quilos, quais são os materiais que precisa para fazer. Isso ele vai analisar as perdas, ele vai analisar o que tem ali, um pouquinho de margem caso aconteça algum problema, mas o MRP2 falou assim, isso funcionou muito bem da década de 60 até o começo da década de 80, mas aí com a década de 80, aumentando a competitividade das empresas, as pessoas consumindo mais e desejando produtos de mais qualidade, elas olharam assim, como? Porque até então era comum as pessoas esperarem em determinadas épocas do ano os produtos não terem qualidade. Falar assim, agora é final de ano, a empresa está trabalhando todo vapor, e eu não tenho qualidade aqui nesse produto. Daí elas falavam assim, é azar meu, ou seja, é uma culpa delas de não ter olhado aquele produto, não tinha qualidade. Aí foi falar assim, não, a culpa é da empresa, quem tinha que saber produzir isso era a empresa. Por isso que é fundamental ter o como vou fazer, de que maneira que eu vou utilizar, quais serão os processos, qual a metodologia que vai ser aplicada. A minha empresa vai precisar de um turno a mais, ou vai contratar mais novos funcionários, ou o que ela vai fazer. Vamos voltar para a gente ver? Por isso que ele está dentro do MRP1. O MRP2, ele não anulou o primeiro. Ele simplesmente falou assim, olha, eu vou pegar o que ele tem de melhor e vou associar aqui, que seria os processos. A partir desse momento, eu tenho um sistema de apoio à tomada de decisão. Que decisão é essa? A quantidade de material que eu vou comprar. A quantidade de funcionários que eu vou ter. E aí eu posso calcular o meu período de entrega de produto para produção. Se minha produção vai ser de 30 dias, a minha produção, então ela sabe que ela vai ter que se programar e se planejar para 30 dias. E aí, a partir daí, eu posso falar para o meu setor financeiro também. Passado 30 dias da entrada do pedido, você pode vir a fazer o faturamento dele. Você pode emitir o boleto e as notas de recebimento. Por quê? Porque eu sei o quanto que eu estou produzindo e sei como que eu vou produzir. Eu nunca posso esquecer do fator como. É essencial esse fator, porque ele que vai desenvolver a minha empresa. E é a partir daí que eu consigo entender como que aconteceu a evolução desse software, ok? É assim que a gente consegue entender a evolução de um software a partir de outro software que deu embasamento para ele. Software de suporte e apoio às decisões. Que softwares são esses? De que maneira que eles se desenvolvem numa empresa? Vamos ver como que a gente consegue entender essa evolução, como que a gente consegue chegar no ERP, que vem do embasamento do MRP1 e MRP2, que a gente vai chegar no ERP. Vamos ver qual é a função do ERP? O ERP, ele vem integrar todas as áreas da empresa, ou seja, um planejamento de recursos empresariais, que ele vai analisar o setor de vendas, o setor financeiro, o setor contábil, o setor fiscal, o setor de controle patrimonial, o gestão de recursos humanos, estoque, compra, de produção aqui, né, nosso PCP. Ou seja, ele não vai olhar mais somente para a área de produção, ele não vai olhar mais somente agora para a área de estoque e de compra. Ele vai olhar para todas as áreas da empresa e vai falar assim, olha, se tiver algum problema aqui na venda, eu posso vender e no momento que eu estou realizando a venda e fechar o pedido, eu posso emitir direto no meu setor de produção. E aí, meu setor de produção, assim que ele está desenvolvendo o produto, ele já pode falar também para o meu setor financeiro para fazer a compra. Esse sistema acaba ficando todo integrado, ele não é mais isolado. Aí eu tenho o meu gestão de relacionamento com o cliente. O que eu tenho? Eu preciso ter uma gestão, uma administração de quê? Dos meus clientes. E como esses clientes vão se relacionar comigo. Mas dentro desse ciclo, eu tenho o meu CRM operacional, ou seja, minha gestão de relacionamento com o cliente, na hora que eu vou fazer aquele atendimento com o meu cliente, é a intersecção da gestão com o cliente, ou seja, a minha pós-venda, a minha equipe de suporte para atender esse cliente, já o meu cliente relacionado
com relacionamento, o que eu tenho aqui? Eu tenho o meu CRM analítico, que é bem quando eu junto aqui, ó, meu cliente com o relacionamento que eu tenho com ele. Eu vou gerar relatórios, análise, que eu vou trocar informações ali e eu vou definir o perfil desse meu cliente para identificar as necessidades na qual ele deseja. Porque a minha intenção o tempo todo é atender esse cliente, atender ele de forma mais satisfatória possível. A partir do momento que eu analiso a gestão com o relacionamento desse cliente, eu tenho o meu CRM colaborativo, onde eu vou desenvolver ações para atender cada vez mais esse cliente através das informações que eu coletei primeiro aqui no operacional, que foi passado para o analítico, e agora eu chego no meu colaborativo, e aí para gerar o quê? Meu CRM estratégico. O que é meu CRM estratégico? É trabalhar toda a estratégia da empresa para satisfazer o mais possível esse cliente, analisar a SWOT, as suas oportunidades, ameaças, forças e as fraquezas desse cliente para construir um futuro para essa empresa. Depois nós temos o quê? Nosso gestão de cadeia de suprimentos. Se a gestão de cadeias de suprimentos, supply chain management, o que ela está falando? Olha, o que eu vou atender toda a minha cadeia de produção, desde a matéria-prima até o meu consumidor final. Então, da matéria-prima, eu vou atender o meu fornecedor, o que eu preciso desse fornecedor para atingir o fabricante, dentro da minha logística aqui interna e externa, para que depois eu passe para o cliente e chegar no consumidor. É toda a cadeia de viagem desse produto. Quais características que ele vai utilizar para poder passar por cada uma dessas etapas. Depois nós chegamos no nosso BSC, nossos balanços de desempenhos, aonde eu vou olhar para a empresa a partir da visão estratégica. O que é a visão? Visão não é onde que a minha empresa deseja chegar no futuro. Missão não é a razão de existir de uma empresa. A visão é como ela está hoje e como que ela quer ser vista pelos fornecedores, consumidores no futuro. Essa é a visão. Se a minha visão está aqui, eu tenho que tomar ações a partir de hoje. O Balance Scorecard, ele fala assim, olha, que ações que você vai tomar hoje, em 4 perspectivas, seria como se fosse uma mesa com 4 pés aqui, que ela não pode estar desbalanceada. Ela não pode estar ali manca essa mesa. Ela tem que estar bem sustentada. E a partir daí, você vai olhar como que vai desenvolver esses balanceadores, né, de desempenho de uma empresa para que ela possa ser o mais sólida possível dentro dessas 4 perspectivas. Ela vai falar assim, ó, não vai olhar só o financeiro. Financeiro é importante, mas ele é uma consequência das outras perspectivas. Vamos ver como a gente pode trabalhar essas perspectivas? O financeiro seria como se perguntasse assim... Para ter sucesso financeiro, como nós devemos aparecer para os nossos investidores, nossos acionistas? Isso atrelada à visão e à estratégia da empresa. Nos processos internos dos negócios, ela fala o seguinte, olha, para satisfazer os meus clientes que estão aqui na outra ponta, quais processos que a empresa precisa se desenvolver, que ela precisa sobressair para atender esse cliente e progredir mais? Já no campo da aprendizagem e crescimento, uma empresa precisa crescer e aprender constantemente. Então, para alcançar essa visão, quais habilidades ela precisa mudar, que ela precisa solidificar para crescer mais? E na perspectiva do cliente, para alcançar nossa visão, como que deve ser visto pelos clientes? Quais necessidades que esse cliente tem? Como que ele quer ser visto? Como que ele quer ser atendido? E o BI, ou Business Intelligence, ele fala o seguinte, é um conjunto de tecnologias e conceitos na onde que eu vou utilizar para coletar e organizar os meus dados a partir do meu negócio, a partir da minha gestão e a partir da tecnologia da informação que eu detenho dentro da minha empresa. A partir da intersecção desses 3 elementos, lembra lá? Primeiro ano do 2º grau, quando você vai estudar a teoria dos conjuntos, a partir do momento que eu consigo entender o meu negócio, a gestão e a tecnologia da informação, eu chego no ponto crucial da minha empresa, que é quando eu coleto todas as informações e tabulo para organizar elas e aplicar. Fazendo essa aplicabilidade, eu tenho meu BI, meu Business Intelligence, minha gestão de negócio inteligente dentro da minha empresa, ok? Implantação de um sistema de gestão.
A nossa empresa de descanso, ela precisa implantar um sistema de gestão. Ela falou assim, olha, eu vi que é interessante, eu posso desenvolver mais a minha empresa, eu quero aumentar a minha parcela do mercado ali, meu market share, mas como que eu vou fazer isso? Aumentando ali a minha participação no mercado através das minhas tomadas de decisão. O que eu preciso? Utilizar uma tecnologia. Eu não vou fazer tudo ali no meu processo manual, no meu caderninho. Eu posso fazer um fluxo de caixa já integrado. Na hora que cai meu faturamento, na hora que eu faturo aquele pedido, se o cliente já me pagou, eu já está tudo ali lançado de forma integrada. Não que eu tenha que catar ali a caneta e fazer cada um desses lançamentos. É bom fazer? É bom saber como fazer, mas se eu já tenho um sistema integrado, por que fazer à mão cada um dos processos se já tem uma tecnologia para isso, não é? Vamos ver como a gente pode utilizar essa tecnologia? Primeiro desafio. Os sistemas utilizados pela Descanso são obsoletos. E por que eles são obsoletos? Porque ele não atende mais à necessidade da empresa. Eles podem até eles estarem em funcionamento, mas a empresa precisa ser ágil, ela precisa ser dinâmica. Então, ela precisa atender todas as áreas da empresa, não somente algumas áreas. Então, você deve utilizar a simulação como estratégia para indicar as vantagens e desvantagens de atualizar todo o sistema de gestão da informação da empresa. Por que tem que utilizar primeiro a simulação? Porque a simulação, de forma jocosa, de forma mais simples, ela treina. As pessoas vão primeiro olhar aquele sistema, não é descer como se fosse igual lá abaixo, falar assim, não, você vai utilizar esse sistema agora, eu estou falando para fazer. Não, vamos olhar o sistema, gente, vamos ver que sistema é mais interessante, vamos plantar sistemas aqui, aí cada um pode dar a sugestão de como que o sistema funciona. O que não funciona para a área dele. Porque a primeira parte de uma implantação de um sistema é que todos saibam a importância dele e por que está aplicando. Não é simplesmente falar assim, não, vamos aplicar aqui, pronto, acabou. Não, vamos analisar, vamos ver primeiro, vamos treinar, vamos trazer para simulação. Vamos colocar esse sistema aqui mais próximo da realidade da empresa e como que ela está funcionando. Aí as pessoas podem ver o dinamismo dele e a quantidade de tempo que elas iam economizar com processos burocráticos que não têm sentido, e aí elas poderiam gastar esse tempo mais na parte estratégica, na parte conceitual do seu trabalho. Desde o trabalho mais baixo chão de fábrica até o mais alto, porque muitas vezes a gente fica pensando que ali o operacional não tem um conceito. Ele tem um pouco de conceito, ele tem um pouco de técnica ali, essa é a função dele. Ele é o generalista mais especialista possível, ele parte do geral para o especialista. Então ele tem que desenvolver o trabalho dele mais rápido possível, da melhor maneira possível. E como que ele faz isso? É às vezes tendo o trabalho dele feito por alguns sistemas para agilizar e ele se dedicar em outras partes. Vamos ver esse desenvolvimento? Como ficar nosso desafio? Primeiro, o uso correto das informações. Por que o uso correto das informações? Porque eu vou pegar informações de todas as áreas da empresa. Eu vou pegar da venda, da produção, eu vou pegar da política de recebimento, eu vou pegar de todas elas. Ou seja, eu vou ter uma visão holística da empresa, onde que eu tenho aqui no centro a gestão e cada um dos departamentos aqui. Então, eu vou trazer todas as áreas. E aí eu tenho informações mais precisas, informações em tempo real. E aí, isso faz com que as empresas gerem competitividade, porque ela vai estar à frente do seu concorrente. Se o concorrente não está conseguindo lançar ainda produtos e serviços adequados, com resposta rápida, ela pode, se alguém ligar lá na empresa reclamando de um produto que ela ofereceu, ela fala assim, não, já estou resolvendo o seu problema agora. Então, tem que analisar todos os sistemas de gestão da informação que a empresa tem. O primeiro passo é esse. Eles estão funcionando adequadamente? Sim ou não? Mais ou menos. Se é mais ou menos, então é não. Então não existe essa assim, ficar em cima do muro. Eu acho que se melhorasse um pouquinho, tem que realmente, ele é funcional, ele atende às necessidades.
Sim, ok, perfeito. Ele é aplicável porque às vezes atende às necessidades ali, mas não consegue aplicar no dia a dia. Ele demanda vários processos, ele demanda várias etapas que não vai ter eficiência nesse processo. Utilizar os recursos da melhor maneira possível, porque eu estou buscando na eficiência, eu tenho que trazer junto a eficácia. Se eu tenho eficácia, eu gero efetividade. Então, para a minha empresa descanso, o sistema que seria mais interessante para nesse primeiro momento seria o ERP. Integrar todas as áreas da empresa, integrar como que essa empresa vai trabalhar, para depois ela partir para outros sistemas, um BSC, um BI ou outro que ela achar mais interessante, ok? Quais estratégias utilizar para mostrar a importância do sistema de gestão de informação adequado para a empresa? Como que você faria? Pensa assim, você é um consultor e você tem que mostrar a importância desse sistema de gestão para a empresa que você trabalha. Como que você faria isso? Quais processos você utilizaria? Manda aí suas contribuições, nós voltamos já já. Uma forma de você mostrar a importância de algo para alguém, principalmente para os gestores, é você mostrar a necessidade, a falta que aquilo faz. A partir do momento que você mostra a falta, faz com que ela fale assim, nossa, eu precisaria disso agora. Como fazer isso? Você fala assim, olha, agora, me apresenta os relatórios de vendas da empresa, me apresenta as probabilidades de crescimento da empresa. Aí sempre fica aquele achismo. Não, como que você pode mostrar? A empresa fala assim, o gestor, eu não tenho esses dados aqui. Aí você fala assim, olha, vem aqui comigo, eu vou te mostrar aqui quais são esses dados, como que eu consigo ele de forma rápida. Aí você mostra o relatório, o cruzamento de todas as informações. Tenho certeza, a partir do momento que você mostra a necessidade, a falta que aquilo faz, todo mundo fica mais empolgado. Nós temos uma participação do Polo da Bahia, aqui o Polo de Eunápolis, um abraço forte para vocês, e fala, identificar os pontos sensíveis da empresa e simular quais resultados poderiam ser obtidos com a intervenção. Perfeito, é exatamente isso, parabéns para vocês. Às vezes a gente tem que mostrar mesmo esses pontos que a empresa não está bem, e aí a forma de a gente chamar de sensíveis é bem interessante. Não é colocar assim, não, é ponto fraco, você está ruimzinho ali mesmo. Não, olha, isso aqui é uma
um ponto sensível, um ponto que você tem que tomar cuidado. E mostrar essa importância é fundamental para o desenvolvimento de uma empresa. É a partir daí que a gente consegue sensibilizar os gestores, faz com que esses gestores fiquem mais próximos da gente e ele entenda a importância de ter um sistema de gestão adequado para a sua empresa. Teorias de simulação, jogos empresariais e simuladores. Por que a gente tem que entender um pouquinho a teoria dos jogos, as teorias das simulações? Porque eles que vão embasar toda a nossa simulação. Lá por volta de 1930, começou a desenvolver um ramo da matemática, ou seja, bem recente, um ramo da matemática chamado teoria dos jogos. Onde essa teoria dos jogos vão analisar diversas situações e situações estratégicas onde esses jogadores eles percebem que não adianta ele tomar uma estratégia isolada, existe uma interdependência dos outros jogadores. Não adianta eu olhar somente para a minha jogada, eu tenho que pensar que o outro também vai realizar jogadas. É como se a gente estivesse num jogo de dama, ou um jogo de xadrez, onde que um toma a decisão, a partir daquela tomada de decisão, o outro vai olhar assim, acho que vou mudar minha estratégia. Não é assim que acontece em todos os jogos. Você faz uma jogada, a partir dali, o outro faz outra jogada também. A partir da informação que você deu, da sua tomada de decisão, a partir do momento que você realiza aquela ação. Vamos ver a base da teoria dos jogos? A teoria dos jogos, ela começa a se desenvolver em 1930, como ramo da matemática. Então, a partir daí, a gente já consegue entender que a função dela era estudar situações estratégicas baseadas no processo de tomada de decisão. Aqueles jogadores que poderiam obter o melhor retorno através das suas estratégias. Já em 1944, 14 anos depois, John von Neumann e Joachim Morgenstern, eles publicaram o livro Teoria dos Jogos e o Comportamento Econômico. Eles perceberam que a teoria dos jogos poderiam ser aplicada nas empresas, que as empresas, elas tomam decisões a partir dos seus concorrentes, ela analisa ali seus concorrentes, ela não olha de forma isolada. E em 1994, 50 anos depois, John Forbes Nash ganhou o Prêmio Nobel da Economia, aonde que ele desenvolve o equilíbrio de Nash. O que é o equilíbrio de Nash? É situações que os jogadores não desejam mais mudar a sua estratégia. Ele vai olhar e falar assim, Adam Smith, ele primeiro fala, olha, as empresas têm que se concentrar ali nas jogadas e pensar somente nela, e não olhar para os seus concorrentes. Aí, o Nash vem e fala assim, não existe o equilíbrio de Nash. Se todo mundo focar somente num nicho de mercado, eles vão se neutralizar, vão se engalfinhar. Se cada um focar numa área, tem mercado para todo mundo. Então, o equilíbrio de Nash, ele vem falar exatamente isso. Olha, você tem que fazer o que é melhor para você, mas também o que é melhor para o grupo. Você não tem que olhar você de forma isolada, senão você vai neutralizar o grupo e o grupo vai te neutralizar. Se todo mundo for somente para uma área, como que vai ficar as outras áreas? Vão ficar descobertas. Então, se cada um for para um campo, para uma direção, todo mundo sai satisfeito. Então, ele fala assim, olha, você não tem que olhar somente de forma isolada. Vamos ver as diretrizes que vai basear a nossa teoria dos jogos? A teoria dos jogos é fundamentada basicamente em probabilidades plausíveis da existência de número X de variáveis. Ou seja, a partir da probabilidade de eu tomar uma decisão que é inúmeras, eu vou a partir daí também ter inúmeras variáveis, inúmeras consequências a partir daí. Só que eu preciso ter informações, indicadores que possam falar, olha, esse cenário de fato pode acontecer, ele pode ser plausível, ele vai acontecer, ele é real. A partir daí eu consigo entender como ele funciona. E os ofensores que podem modificar as variáveis do cenário, as informações dos jogadores e provocar mudanças na probabilidades plausíveis. E aí nós conseguimos entender como que ele funciona. Mas para a gente entender um pouco mais, ou seja, e além do esperado, nós temos o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro, nós conseguimos entender as vantagens competitivas das empresas. O que é o dilema do prisioneiro? São duas pessoas que são suspeitos de cometer um crime, eles são presos. Aí o delegado chega e chama eles e fala assim, ó, vem cá, vou conversar com você, mas de forma isolada, conversa com um e depois conversa com o outro. Fala assim, ó, se você confessar quem cometeu o crime, eu vou te dar você fica livre e você sai.
aí, se você não confessar, você vai cumprir um ano de pena. Mas, se você acusar e você for que cometeu o crime, você vai pegar 10 anos. Aí a pessoa vai pensar assim, peraí, eu confesso, não confesso, o que eu vou fazer? Porque ele vai fazer a mesma proposta para o outro suspeito. Então você vai ter que analisar o que é melhor, não só para você, mas para o outro. As empresas é a mesma coisa, eu não posso olhar somente para a minha empresa, eu tenho que olhar o que é melhor para as outras empresas também. Um fator bem interessante, as empresas não podem lançar um produto muito abaixo do mercado, elas não podem fazer isso. É dumping? É crime? Então ela pode ser até configurada como crime. Então o que ela faz? Ela joga uma margem de contribuição ali justo, um custo justo para ela. Então tem que ser analisado. Vamos resolver nosso dilema de prisioneiro, que daí você consegue entender um pouco mais. Vamos lá? O dilema do prisioneiro, ele faz a seguinte pergunta, olha, são duas pessoas que estão presas, suspeito ali, e o dilema do prisioneiro é, ele confessa ou não confessa? Ele entrega o colega dele ou não entrega? Aí, o que a gente tem? A matriz do dilema do prisioneiro, onde nós vamos entender aqui sobre as variáveis de o A, ou seja, o nosso primeiro suspeito, confessar ou não confessar, cruzados com a informação do outro suspeito, que nós vamos chamar de B, em confessar e não confessar. Aí, o que nós temos? Nós temos a seguinte situação. As variáveis. Se A confessar, eles vão pegar 3 anos de prisão. Mas se B também confessa, ou seja, o delegado não vai saber quem é que está falando a verdade ali. Mas, se os dois confessarem, e você vai pegar 3 anos de prisão e vai ficar livre. Se ele não confessar, ele fica livre e você pega 10 anos. Ou seja, a gente tem que analisar como que vai ficar nessa tabela. Então, se B não confessa e A confessa, nós temos 10 anos para um e o outro fica livre. Se A não confessa, mas B confessa, um fica livre e o outro fica preso por 10 anos. Se nenhum dos dois confessarem, se ninguém falar nada, cada um vai ficar preso 1 ano. Então, o que nós temos a opção aqui? Se os dois confessarem quem cometeu o crime, cada um vai pegar 3 anos aqui. Se B confessa, se A não confessa, ele vai ficar sempre na dúvida. Quem vai ficar livre? Ou seja, a estratégia de um falar, o outro não falar, não é interessante. Qual é a melhor opção dentro da nossa matriz? Seria que nenhum dos dois confessasse, nenhum dos dois falasse nada, porque cada um ia pegar 1 ano de pena. Eles pegando cada 1 ano de pena é menor do que eles pegarem 3 anos. Aí você fala assim, mas isso é óbvio, mas muitas vezes não é assim que acontece nas empresas. A gente tem que sempre entender dentro do grupo, porque eu tenho estratégias de competitividade que eu tenho que analisar o meu concorrente, como que esse concorrente está desenvolvendo as suas estratégias, lançamento de produto, custo, toda a sua formação de preço para que ele tenha sucesso, que eu vou ter uma vantagem competitiva. Então, eu tenho que analisar dentro do campo da simulação e dentro do equilíbrio de Nash, como que é gerada essa competitividade na empresa. Eu não posso olhar de forma isolada. Eu tenho que olhar sempre eu e o grupo, entender que eu faço parte desse sistema econômico e a empresa faz. Eu não vou olhar uma empresa num ambiente fechado, não é um sistema fechado, é um sistema aberto que realiza trocas constantes. Então, se eu entendo quais são essas características e o dilema que as empresas vivem para gerar competitividade, eu consigo tomar a melhor decisão. Não só para mim, mas também para o grupo. Essa é a base. É assim que a gente gera tecnologia, teoria dos jogos, é assim que a gente gera competitividade nas empresas. Competitividade empresarial. Como que eu sei que pode ter competitividade numa empresa? Onde que eu gero essa base de implementação de uma ferramenta de competitividade, de uma simulação de realidade numa empresa? Pode ser desenvolvida em qualquer porte, em qualquer área da empresa. Geralmente acontece muito, a TI executa, mas parte da gestão. É importante que você entenda que é a gestão, a parte conceitual da empresa que toma a decisão, as outras áreas executam. Então, não seria somente uma área de TI que iam desenvolver, mas todas as áreas da empresa. Vamos ver como a gente pode trabalhar essa competitividade?
Se eu vou trabalhar primeiro o quê? Dentro do campo da simulação, eu tenho alguns tipos de simuladores. Quem pode criar esses simuladores? A minha área de TI, mas quem pode também é comprar esses simuladores prontos. Eu posso ter simuladores lógicos, que eles vão utilizar variáveis matemáticas, que vão trabalhar os dados, e esses dados podem ser mensurados, trabalhados, desenvolvidos para gerar indicadores. Ou eu vou ter agora simuladores matemáticos, que ao contrário dos lógicos, eles não vão me gerar indicadores, eles vão me gerar relatórios. E esses relatórios precisam ser analisados, precisam ser tratados. Como que eu escolho o melhor simulador, o lógico, o matemático ou o quantiqual? Aquele que for mais interessante para a minha empresa. Não tem como eu falar qual deles é o melhor, qual é o mais interessante. Mas vários deles acabam sendo interessantes para a minha empresa. Ou simuladores quantitativos e qualitativos. Quantitativos, estou falando de dados, estou falando de números, cálculos matemáticos. Qualitativos, já estou trabalhando de forma mais subjetiva. Se eu estou falando de forma subjetiva, eu estou falando daqueles dados, aqueles indicadores que foram analisados, que foram trabalhados e que tem a qualidade deles através das análises que foram geradas, que vão me desenhar cenários com hipóteses ali que podem vir a acontecer. Então, eu posso ter esses simuladores na qual eu só quero os indicadores ali de desempenho da minha empresa. Ah, não, eu só quero ali os dados, os relatórios de como que eles foram gerados. Não, eu já quero aqueles simuladores que vamos desenvolver cenários de como que a minha empresa pode estar no futuro. Tudo isso vai pautar a minha processo de tomada de decisão. Se eu estou falando de processo de tomada de decisão, eu estou falando ali escolher a melhor alternativa. Mas como que eu escolho a melhor alternativa? Dentro daquele cenário que se apresenta. Qual é o cenário que a minha empresa vive? Eu não tenho um cenário favorável, o cenário mais ou menos e o cenário negativo? Eu tenho esses 3 cenários. Basicamente. Então, eu tenho, dentro desse cenário, eu tenho o quê? As 5 forças de Porter. Eu não tenho? Sempre vai estar exercendo dentro da minha empresa? Porque todas as empresas vão ter a SWOT que eu posso implantar para fazer uma análise ali dos pontos fortes e fracos, mas eu também tenho que gerar competitividade. Quem vai falar de competitividade? Porter. E Porter fala, olha, nós temos que primeiro entender as 5 forças para depois nós entendermos as estratégias genéricas da competitividade. Vamos ver quais são essas 5 forças? A competitividade é pautada primeiro. Eu tenho todas as empresas têm uma rivalidade entre os seus concorrentes. Eles não têm ali somente de forma isolada. Ah, eu sou legalzinha aqui, eu não tenho rivalidade com cliente nem com concorrente nenhum. Tem sim. Pode ser que num primeiro momento você está isolado no mercado, até que alguém perceba e fala assim, olha, só tem aquela empresa atuando ali, eu vou vou criar uma empresa também para concorrer com ela. Se você tem concorrente, você tem empresas que vão atuar no mesmo segmento que você e buscar essa clientela que você tem. Você precisa ter o quê? Um poder de barganha dos fornecedores, ou seja, você precisa ter uma negociação forte com esses fornecedores. Você não pode ficar na mão deles. Não é simplesmente o fornecedor falar assim, eu vou te entregar a mercadoria daqui 30 dias e você ficar, tudo bem. Não, você vai ter que buscar outro fornecedor para entregar em 20 dias. Quais são as ameaças de produtos substitutos que pode vir substituir o seu produto? Que aquele produto que o seu cliente pode consumir que para ele não vai fazer uma grande diferença. Aquele exemplo clássico, né? Se você sobe o preço da gasolina, você pode consumir o álcool, porque a maioria dos carros são flex. Ah, você gosta de presunto, você pode consumir mortadela ou peito de peru. Aí você tem outras variações de produtos que vêm substituir aquele que você fornece, que vai também fazer com que esse cliente ache esse produto atrativo. E aí o cliente vai definir quais critérios que ele vai utilizar esse produto substituto, vai ser uma baixa de preço ou qualidade, ele vai definir. O poder de barganha com os clientes, como você vai fazer para esse cliente ser fiel à sua empresa, como você vai fidelizar, de que maneira você vai trabalhar a pré-venda e a pós-venda. E a ameaça de novos entrantes. Às vezes a ameaça de novos entrantes é tão fundamental quanto as outras características, porque você pode ver um novo produto que vai impactar muito no seu
no seu negócio. Então, nós temos algumas competências que vão nortear a nossa competitividade. Quais são elas? O que seriam nossas competências core, né? Nossas competências do coração ali? A nossa competência técnica. A competência técnica, a gente está falando daquele domínio técnico dos processos, dos procedimentos que tem que ser realizado. A nossa competência conceitual seria aquela visão completa, sistêmica do negócio, a sua totalidade. E aí eu vou coordenar todos os interesses da empresa, de todas as áreas. A competência humana, eu estou falando da gestão de pessoas, trabalhar com pessoas, motivar, liderar, incentivar. E aí as competências gerenciais, que é a gestão de empresas. Lidar com os problemas e as dinâmicas do dia a dia de uma empresa, como que elas funcionam, como que ela se desenvolve e quais essas características. Porque eu tenho ali como norteador da minha empresa essas competências que vão aparecer ou vão ser mais destacadas conforme a posição que a pessoa atua na empresa. Tem setores que vai precisar mais da competência técnica, ela precisa executar ali aquela função da melhor maneira possível, mas é técnico. Tem aquele, dependendo da área, que tanto vai precisar da técnica quanto cada gestão da competência humana. Ele tem que gerir as pessoas, tem que criar um bom clima organizacional, uma boa cultura organizacional, onde as pessoas se sentem mais incentivadas a trabalhar. Sabe quando aquela expressão, olha, agora que você me explicou como que deve ser feito, eu me sinto melhor em fazer. Então não é simplesmente falar assim, vai lá e executa seu trabalho. Vai lá e faz e pronto, acabou. Não, olha, a importância desse trabalho, mostrar a razão de fazer, é você trabalhar a gestão de pessoas. Não estou falando de passar a mão na cabeça, não. É tratar com respeito e uma gestão ali de motivação, de liderança, de importância com as pessoas que trabalham ali. Ou dependendo, precisa de mais uma parte conceitual, uma parte mais gerencial. Tudo vai depender das características que tem na empresa e de como que ela precisa lidar naquele momento. Então, a competitividade está pautada em cima dessas características. Eu tenho que gerar competitividade na minha empresa, mas eu também tenho que ter as minhas competências centrais para desenvolver elas. E assim eu consigo ter sucesso e longevidade. Criatividade versus competitividade. Você já percebeu quantas vezes as empresas falam assim? Precisa ser inovador, precisa ser competitivo, precisa ser dinâmico, precisa ser isso, precisa ser aquilo. Aí lança um produto novo no mercado, depois tem que lançar novamente. Não é constante assim? Aí tem hora que você fala assim, como que eu vou ser competitivo aliada à criatividade? A criatividade não é assim, você não estrala o dedo e ela vem. Ela é todo um processo, é toda uma dinâmica. Eu não vou falar que agora eu vou sentar aqui, vou falar assim, olha, eu vou sentar e vou criar um produto e vou terminar em 10 minutos. Daqui 10 minutos você pode vir aqui. Não é assim que funciona. Existe toda uma dinâmica para que eu tenha uma criatividade, que eu tenha ideias boas, ideias que façam sentido. Não estou falando fazer um brainstorming aqui que eu vou jogando todas as ideias e depois eu tenho que lapidar. Não, eu estou falando naquele sentido de você sentar, desenvolver e criar uma empresa competitiva através dessa criatividade. É você criar um sistema de criatividade da empresa, criar uma cultura de criatividade. Vamos ver como a gente pode criar? Diferentes tipos de criatividade. O que nós temos? Nós temos as ideias criativas. O que eu estou falando aqui? Primeiro, a criatividade, ela vai me gerar inovação. Se ela vai me gerar inovação, o que é algo inovador? É algo único, algo exclusivo. Quando que ele é inovador? Quando ele é lançado. Porque dependendo daqui 2, 3 horas, pode até ser, alguém tenha melhorado aquele processo, tenha melhorado aquele produto, aquele serviço, e ele passa a ter outra inovação. Então, tem que ver aonde que é essa inovação. É para a empresa ou é para o mercado? Então, vamos pensar. Os diferentes tipos de criatividade. As ideias criativas, elas são processos
que vão surgindo a partir de uma série de informações que são coletadas que vão motivar a sua realização. Ou seja, eu tenho uma inovação ali voltado para o mercado, para os processos empresariais. Então, eu tenho uma inovação, se eu trabalho com determinados produtos e serviços, eu posso ter ideias criativas. Até alguns anos atrás, as pessoas mais gordinhas não eram vistas para o mercado vestuário. Aí, não é que alguém teve uma ideia somente criativa, mas era uma necessidade do mercado criar roupas que atendesse esse público e não simplesmente aumentasse, granulasse ali algumas partes da roupa que não atendesse, ou seja, uma parte ia ficar apertada, outra não, e tinha que ser também moderno, tinha que ser contemporâneo, tinha que ser atual. Aí vem surgir as mercadorias plus size. Ou, depois nós podemos também falar dos sapatos mais confortáveis, dos sapatos chamados flex também, das marcas que tem todos os flex, né? Usa flex, Confortoflex. Essas marcas, elas têm sapatos onde que independente do salto, você se sinta confortável em ficar nesse sapato. Ou seja, a gente tem um processo criativo ali. É diferentes formas de fazer algo diferente e novo. Sapato já existia? Existia. Mas o que atendeu? Uma necessidade das pessoas ali. Nós temos sapatos, pessoas que têm joanete, sapatos para pessoas que têm diabetes. E aí, cada vez mais vai inovando. E eu preciso ter uma inovação continuada. O que eu preciso? Ter uma cultura que a minha empresa entenda que essa inovação é fundamental e ela precisa ser incentivada em todas as áreas. Eu não posso olhar, olha, esse vai ser o nosso mês da inovação, então esse mês inteiro nós vamos trabalhar com inovação na empresa. Aí no outro mês você não trabalha nada. Aí passa 2 meses, olha, nós voltamos com o mês da inovação, você pode trazer as inovações novamente. Não é assim. Você precisa criar uma cultura, criar um ambiente de inovação constante. Quando começou a ser lançado o primeiro carro flex, lá em 90, na década de 90, o que acontecia? As pessoas tinham um certo receio. Foi melhorando o carro. As pessoas acharam interessante ela decidir se colocava álcool ou gasolina, porque até então você comprava o carro já com combustível definido, ou era álcool ou era gasolina, e aí você vendia também com essas características, não era interessante mudar. Hoje não, você que escolhe, mas foi uma evolução. Então, a partir de uma ideia criativa que criou-se um processo criativo dentro de uma inovação continuada. Então, se nós estamos falando aí de um tempo, de 20 e poucos anos, que as pessoas continuaram inovando. Elas pegaram aquela inovação para elas. Como foi com o sapato, como foi as roupas, como foi com todas as outras áreas. Então, a gente precisa desenvolver essa criatividade constante na empresa. Mas como que a gente pode fazer isso? Através de uma cultura, de um ambiente inovador, um ambiente sem julgamento, porque às vezes você tem uma ideia lá, você fala assim, nossa, eu achei que a minha ideia era boa, na hora que eu fui analisar, não era tão interessante assim não. Você vai olhar assim, podia ter sido um pouquinho melhor. Mas aí sem julgamento. A partir dali, depois você tem outra ideia interessante e assim sucessivamente. Vamos ver o que a gente pode desenvolver? Vetores da competitividade. Como que eu vou trabalhar meus vetores da competitividade? Primeiro, como que eu calculo eles? Eu tenho aqui os meus vetores que vão desenvolver a minha empresa. Primeiro, os vetores da competitividade causais. São aqueles indicadores de desempenho que vai nortear a minha empresa para uma maior condição competitiva. Já os consolidados, eu tenho já esses indicadores causais muito bem solidificados, muito bem trabalhados, e eu vou trabalhar os indicadores além das ações da minha própria empresa. Ou seja, eu já tenho os causais bem feitos, que eles estão consolidados, eu vou transpor esses indicadores. E aí, sobre Barney, ele diz o seguinte, nós temos diversos tipos de indicadores, mas os mais comuns são meus indicadores que vão me nortear a minha sobrevivência, meus indicadores econômicos, meus indicadores de margem de contribuição, de dividendos a receber, de contas a pagar, vetores contábeis de desempenho, meu fluxo de caixa, meu balanço patrimonial, meu DRE, então eu vou fazer direto e indireto, esses indicadores contábeis, meus indicadores de geração de valor para os acionistas,
como que eu vou trabalhar, porque o meu acionista quer ter lucro, ele quer ter longevidade no dinheiro que ele aplicou, ou seja, como que eu vou entregar os recursos, lucros, LPL, divisão de resultados, como que eu vou captar esses recursos para reinvestir e meus vetores de valor presente líquido, meu VPL. Quanto que eu posso e quanto que eu tenho para honrar meus compromissos hoje? Quais são meus valores? Se eu trazer minha empresa para o dia de hoje, eu consigo pagar todas as minhas contas? Eu consigo analisar? Então, meus indicadores, seja ele de endividamento ou não, eles vão me dar um norte de como que está a minha empresa naquele momento, se ela consegue honrar todos os seus compromissos. Ou seja, eu vou juntar minha competitividade com os meus indicadores e vou me conseguir ter uma direção para onde que eu vou atingir, para onde que eu vou e que caminho que eu devo seguir, se eu tenho que fazer alguma mudança ali para esse caminho e quais estratégias eu devo utilizar. A partir daí a gente consegue caminhar muito mais fácil na nossa empresa e crescer e ter longevidade. Criatividade na Descanso. A empresa Descanso é uma empresa que vende chinelos e aí ela já implantou todas as suas tecnologias, ela percebeu que isso fez com que a empresa se desenvolvesse mais, ela colocou o ERP, que é um dos softwares mais atuais do mercado, que aí você pode fazer tanto customizado para a sua empresa ou comprar ele de forma mais genéricas que tem no mercado, daí tudo vai ser depender do que você achar mais interessante. E no caso ela olhou e falou assim, eu posso ser mais criativa, mas como? Vamos ver o desafio? Como desenvolver um ambiente criativo na empresa Descanso? Porque ela sabe que muitas vezes as rotinas do dia a dia, a burocracia faz com que caia um pouco a criatividade, caia um pouco esse desempenho e pode atrapalhar o processo de criatividade e também desenvolvendo a competitividade, porque se eu baixo a criatividade, é natural que a competitividade vá junto. Mas como que eu posso criar essa competitividade? Como que eu posso fazer? Para que uma das partes fundamentais que a empresa seja criativa, eu preciso criar um ambiente criativo. Mas como que eu crio um ambiente criativo? Como que você fala assim, essa empresa é criativa? Primeiro, comunicação clara. Comunicação precisa. Se a sua empresa não é criativa, porque no caso da Descanso é interessante chamar todo mundo, mas todos os funcionários mesmo. E aí é interessante assim, pode fazer de forma segmentada, os gestores, depois os funcionários, pode, mas seria interessante colocar todo mundo. O presidente da empresa chamar todos eles, todo mundo que trabalha na empresa e falar assim, olha, a partir de hoje nós queremos ser uma empresa criativa. Independente do seu cargo e da sua posição, você pode tomar ali processos criativos, você pode analisar e falar assim, olha, aqui poderia fazer melhor. Não estou falando só no lançamento de um produto, mas uma maneira de fazer um processo sobre o trabalho. Pode ser mais criativo. E não estou falando também daquelas caixinhas de sugestões, não. Estou falando uma comunicação clara e direta. Criar ali, dependendo de um departamento, ou poder falar diretamente para o CEO, falar diretamente para o seu gestor. E todo mundo tem uma comunicação clara e falar assim, olha, foi o José que desenvolveu aqui esse processo criativo que a gente vai conseguir entregar essa mercadoria mais rápida. Então, você criar esse ambiente criativo. Um ambiente criativo, ele parte da premissa que não tem hora para começar e nem hora para acabar. É um ambiente que todo mundo tem que sentir a criatividade. Mas como que eu faço? Primeiro, eu tenho que ter uma empresa que as pessoas sintam prazer em trabalhar nela. Eu preciso ter espaços de descanso. Eu não posso acreditar que meu cérebro vai trabalhar a 1000 por hora constantemente. Você já reparou que às vezes tem alguns momentos que você tem aquelas ideias brilhantes e nos momentos mais descontraídos, às vezes tomando banho, às vezes dirigindo, ou fazendo uma situação que você não estava fazendo constantemente? Por quê? Porque o seu cérebro está esgotando todas as outras possibilidades. Então, ter um lugar de descontração na empresa é interessante sim, para você ter um ambiente criativo. E aí você consegue desenvolver essa cultura criativa. Vamos ver as outras etapas? O que eu posso também fazer?
Eu posso trabalhar num sistema de gestão da informação. Eu tenho um sistema ali onde as pessoas vão coletar as informações necessárias, as informações que ela precisa. Ninguém consegue ser criativo sem ter informações. Eu preciso saber como que está o mercado, como que a empresa está posicionada, quais são as verbas disponíveis também para criatividade, porque aí eu tenho uma tomada de decisão. Eu consigo executar aquilo que eu estou idealizando. Minha empresa precisa ter uma cultura inovadora, uma cultura que preza pela criatividade. Mas como que eu sei fazer isso? Eu tenho através da inovação continuada. Eu sei através da inovação que a minha empresa tem. Quais são os processos inovadores que ela está desenvolvendo? Quais são as características dessa inovação? O meu cliente está percebendo essa inovação? Se você pegar os smartphones, todo semestre tem inovação, toda hora lança algum produto que tem ali um serviço que está ligado a ele. Se a gente for analisar para os carros, a mesma coisa. Tem carros agora que você solta a mão do volante e ele estaciona sozinho. Você vê o volante girando, que alguns anos atrás a gente nem pensava nisso. Então, assim, tem que ver, ou mesmo se a gente for pensar nos aplicativos. O que nós temos? Antigamente a gente tinha os nossos processos tradicionais. Hoje não. Você pode, através do seu smartphone, não precisa nem falar com ninguém, você vai ali, não liga, você simplesmente aciona através do aplicativo, onde que a pessoa vai te levar, que comida que você quer, a forma que você vai pagar. Então, você precisa ter uma cultura inovadora e incentivar essa cultura dentro da empresa. E aí, se o funcionário gosta mais de ficar com o celular, talvez ele tenha algumas características que vai mostrar inovação através dele. Tem aquele que gosta mais do computador, ok, vai utilizar mais o computador. Mas aí como que você faz isso? Através, respeitando as gerações e entendendo cada característica de uma geração, seja baby boomer, seja X, Y, Z, A, W, aquela que for existente dentro da sua empresa. É entender as características dela e como que elas podem atuar para o desenvolvimento da sua empresa e da criatividade. É isso que a Descanso pode fazer e é isso que ela deve fazer para ter uma empresa mais criativa e desenvolvendo cada vez mais seus produtos e serviços. Eu vou abrir um espaço agora para perguntas para vocês. Mandem aí as suas dúvidas, seus questionamentos, que nós voltamos já já.
Um abraço para os alunos de Uberlândia, Minas Gerais, um abraço forte para vocês e pergunto assim, ó, qual software de apoio, de suporte e apoio às decisões é mais utilizado hoje nas empresas? ERP, porque ele integra todas as áreas da empresa. Então, hoje as empresas, elas veem que é importante. Não adianta elas colocarem outro software, que também é interessante, mas se eles não integrarem primeiro as áreas, depois eles vão direcionando. Olha, eu quero ver aqui o meu cliente, dentro do ERP, eles colocam CRM. Dentro do ERP, eles colocaram Supply Chain. Então, dentro do primeiro software, eles vão desmembrando em outro software, aquele que é mais importante para o departamento ou para aquela área. Mas o que é um dos mais utilizados, sim, é o ERP. O ERP porque ele traz uma gestão muito rápida, ele é ágil, o tempo de resposta dele, por estar integrado toda a empresa, é o grande diferencial. Isso faz com que a empresa responde rápido, ela seja mais ágil. E precisa, né? As empresas precisam ser ágil e ser constante. Recapitulando, o que nós vimos em toda a nossa aula? Quais são os pontos chaves? Vamos ver? ERP. ERP é o nosso software, é o nosso programa onde nós vamos olhar todos os nossos recursos empresariais. E se nossos recursos empresariais, eles vão olhar toda a nossa cadeia, todas as nossas áreas dentro de uma empresa, atrelado aqui as nossas diretrizes organizacionais. O que é nossas diretrizes? Missão, visão e valores. E aí ele vem de um desmembramento do MRP1 e MRP2. Por que eu tenho que entender que ele vem desse desmembramento? Porque eu consigo entender a história, como que ele evoluiu. Se eu evoluir, primeiro que eu tinha um estoque e foi para o MRP, eu posso evoluir do ERP para outros softwares. O CRM é uma gestão de cadeias do meu cliente, é entender como meu cliente funciona, quais são as necessidades desse cliente, o que ele espera do meu produto, o que ele espera do meu serviço, como que eu vou atender esse cliente dentro das necessidades dele. Não adianta eu falar que meu produto tem valor se meu cliente não percebe que tem valor, se meu cliente não sente isso. E aí eu tenho que criar valor em toda a minha cadeia produtiva, por isso que eu preciso ter um software que vai me ajudar na gestão dos meus suprimentos, dos meus insumos, desde a busca da minha matéria-prima até um produto final. Se eu estou falando que eu estou vendendo um produto sem glúten para pessoas que têm doença celíaca ou intolerância a glúten, eu tenho que olhar a minha matéria-prima, porque eu vou entregar um produto para o meu consumidor final e ele entenda que aquilo ali está isento de glúten e ele tenha confiança para que ele pagar o preço na qual eu vou colocar ali, porque ele vai entender que isso é justo, isso é compatível. Meu BSC, meu Balance Scorecard, meus indicadores de desempenho organizacionais, aonde eu vou olhar para 4 pilares dentro da minha empresa. Eu vou olhar por quatro perspectivas dentro da minha visão e dentro da minha estratégia, da minha visão de como eu quero estar no futuro e como eu defini isso na minha empresa. E as minhas 5 forças de Porter, que vai gerar competitividade. O que acontece? Uma empresa quer ter longevidade, uma empresa quer crescer, mas ela tem que ser competitiva. Como que ela ser competitiva? Ela tem que olhar para os concorrentes que ela tem que olhar para o fornecedor dela, ela tem que olhar para os produtos que pode substituir o produto na qual ela oferece. Se eu tenho um problema com o meu meio de locomoção, se eu utilizo o carro para ir trabalhar, aí acontece qualquer problema, vamos colocar aqui bater o carro, eu posso ser substituído por um aplicativo, eu posso utilizar o meio de transporte coletivo, eu posso pedir carona, posso ligar para um amigo meu e falar assim, olha, ele vai me levar. Então, meu carro dava uma despesa de consumo de combustível, de manutenção, mas ele aconteceu alguma coisa, ele ficou parado ali. Eu posso substituir facilmente. O que eu vou continuar exercendo minhas outras funções, mas não vou utilizar ele. É como se você quisesse comer um doce e tivesse paçoca e doce de leite. Você fala assim, eu quero comer um doce. Você não definiu se a base vai ser de leite ou vai ser de amendoim. Então, eu tenho que pensar nesses produtos substitutos também. E os novos produtos que vão entrar. E aí, se eu tinha opção só de
doce de leite paçoca, agora tem brigadeiro. Será que no primeiro momento eu não vou querer depois o brigadeiro? Então, a 5 forças de Porter, ele vem falar, analise todas essas cadeias. O que faz fidelizar esse cliente? O que faz você entender ele? Você precisa conhecer, ele é a base. É para quem você vai vender. Se você não entende para quem que você vai vender, não adianta você desmembrar toda aquela empresa. É meu cliente que é o principal, ele que é o foco. E aí eu vou analisar ele. O que ele pode consumir, que ele vai substituir facilmente o meu produto, o que meus concorrentes estão fazendo, os meus fornecedores, e gerar competitividade. Competitividade está atrelada diretamente a valor. A valor está indicando a minha satisfação com o cliente, a resposta que eu dou para ele, o custo que eu forneço para ele, o que eu dou ali, o que eu estou oferecendo. Então, dentro do campo da simulação, eu tenho que entender cada uma dessas partes, cada uma dessas características, e não olhar de forma isolada. Eu não posso olhar assim, só vou olhar agora a minha área financeira, agora só a outra área. Eu tenho que entender, a simulação mostra para mim, olha, quais são as interdependências, quais são as trocas constantes que acontecem em cada uma dessas áreas. Por isso que é fundamental eu ter uma visão holística de todos os processos e não de maneira isolada. Foi um prazer estar com você, espero que você tenha compreendido. Mandem aí as suas dúvidas, o que você tem que você não conseguiu captar, que a gente responde ali no chat e a gente vai respondendo também com as dúvidas do tutor. Um forte abraço e até breve.